Aí o que você queria, TotiCast ao vivo, meus queridos Totinautas. Totinautas é, Chess? Totinautas. Vamos chegando, sejam bem-vindos. Começando hoje, feriado nacional, dia de finados. E hoje tendo a honra de receber mais uma vez no TotiCast nossa deputada distrital Júlia Luci. Aê, Boa noite, Júlia. boa noite. Chegou, demorou um pouquinho aqui, mas deu tudo certo, né? Desculpa pelo atraso, gente. É triste hoje, né? É, depende. Né? Depende. É triste. Finados, eu até postei isso, né? É, Viver os nossos lutos. exato, importante. O Brasil tá triste. Mas pelo finados ou por conta de domingo? Domingo, né? Tá muito. É. Tá um clima estranho no ar, você não tá notando, não? Sim, sem dúvida. Tá muito estranho. Desde o resultado, não tá a mesma energia. É. Tá estranho. E já que a gente tocou nesse assunto aí, né? O que você tá achando dessas manifestações que tá ocorrendo aí no Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. Brasil, olha, 58 milhões de brasileiros, né? eu acho que é extremamente relevante, né, o que significa essas manifestações. O brasileiro ele sempre foi muito passivo, sempre aceitou tudo. As pessoas agora, sem um comando de um político em específico, se a gente observar, são manifestações absolutamente populares. Não tem nenhum político nessas manifestações. É. Nenhum. Então, as pessoas estão nas ruas, elas estão se revezando, elas estão indo com as famílias delas, e são movimentos e sempre trazem essa tônica do patriotismo, as pessoas sempre cantando o hino nacional, também muita oração ali. Então, eu particularmente acho bonito. Você acha que a gente pode dar um nome a essas manifestações de manifestações antidemocráticas? Não, acho que não. É assim que a parte da mídia vem dando Trazendo, né? como nome. É. Não, acho que não. Por que são antidemocráticas? Pois é, eu também não. Essa é a pergunta. Se nós somos livres para expressar o nosso pensamento, livres para nos associarmos e nos. Por que é antidemocrático? Não entendo. Eu acho que se você bloqueia uma estrada, aí sim, aí você já começa a restringir o direito de uma outra pessoa, o direito de ir. Isso Isso. não é ser democrático. A gente sabe que é um recurso que muitas vezes é utilizado para chamar mais atenção. Mas isso não deve ser feito, né? O próprio presidente Bolsonaro fez esse alerta ontem no pronunciamento dele e repetiu hoje de novo, né? Agora há pouco, né? É, mas você está nas ruas se manifestando? Não. Por que seria antidemocrático? Eu também achei bem esquisitinho dar esse nome aí, manifestação antidemocrática. Realmente eu não sei por que desse nome aí, mas, enfim. E a gente não via esses tipos de nome, né? Tão agressivo assim em manifestações anteriores, né? Lá atrás e Não, tal. é a forma como se a das mulheres é sempre muito, Demais, demais. infelizmente. É. Eu vi uma pronunciamento também do Fábio Faria, ministro, né? Uhum. Ministro. Ele, ele falando sobre as inserções só na região do Nordeste, 147 mil inserções Amém. a menos do que o outro. Eu fiquei com esse número bem. E também todas aquelas concessões, né? Só. Não, a concessão de TV, rádio, tudo dominado por um mesmo grupo. E claro que você não vai ter uma propaganda positiva do cara. Ué, isso aí é lógico. Né? Então, quando traz isso daí, não é para surpresa de zero pessoas. É. Zero Não, e a pessoas. gente vê também algumas contas sendo bloqueadas, né? Ah, isso aí que é o A pior. do Zezé de Camargo, por exemplo, foi bloqueada ontem.
Teve, eu acho que mais umas 2 outras também. Ah, do Isso, pastor André Valadão. Valadão. Carla Da Zambelli. Zambelli também foi publicada? Uhum, foi. Pois é, e do outro lado você não vê, né? Você não vê nada. É, isso, sinceramente, pode é uma coisa que me agride, porque eu sou liberal de verdade. Liberal entende. A, a, a expressão, a fala, ela não pode ser principalmente parlamentar. É. É muito grave. Se você corta a conta da Carla Zambelli, por exemplo, vamos lembrar que ela, por ser deputada, ela está protegida pela imunidade material, garantida pela Constituição Federal, em que os deputados eles são invioláveis por quaisquer dos seus pensamentos e pronunciamentos, quaisquer. Essa é a expressão que a Constituição Federal traz. Não existe nenhum tipo de vinculação. A liberdade de expressão do parlamentar é absoluta. Pois é. E eu fico bem impressionado, que é literalmente 2 pesos, 2 medidas. É. 2 pesos, 2 medidas. Estava aqui, nessa segunda, a gente teve a oportunidade de receber o deputado distrital, Leandro Graz, e, obviamente, a gente tocou nesse assunto. E a questão do Bolsonaro, todo mundo poder xingar à vontade, desde o Rotular do que quiser rotular, rotular. e chamar de tudo e tal, e o outro você não poder falar nada, né? E eu até falei, ué, por que eu não posso chamá-lo de ex-presidiário? Porque eu vi ele preso. Ele ficou 2 anos preso. Então, assim, o que eu vi errado? Desver? Vou desver. Não, cara, eu vi o cara lá. Agora, se juridicamente ele foi descondenado, ou foi condenado, ou não foi, e tal, ok. Não posso chamar o cara de condenado, tal, beleza. Mas ex-presidiário eu posso, porque eu vi ele lá dentro, ué. Então vai falar assim, não, Totti, você foi uma ilusão. Você não Uma viu aquilo. ilusão coletiva, né? Quer dizer, então. Muito triste, meu Deus. E aí você ser perseguido por você Falar a verdade. falar a verdade, sua opinião. Claro que a gente não vai chegar e seu direito de expressão está sendo tolhido. Não, eu não tô faltando com a verdade, né? Às vezes também aí entra a questão do parlamentar Daniel Silveira, né? Foi uma fala muito forte, né? Que Uma, ele tem direito de falar. que ele tem direito porque ele tinha também a questão da Ele tem imunidade direito de parlamentar. falar, gente. É isso que as pessoas precisam entender. Nossa ordem constitucional é muito clara. A Constituição Federal, ela garante direito É, absoluto da fala do parlamentar. Se o parlamentar vira e fala, eu acho que o Supremo deve ser fechado, é a opinião dele. é, E por que essa garantia constitucional é tão forte? Porque ele ali não está falando por ele. O parlamentar, ele é uma instituição. A partir do momento que você está dentro de um mandato, você não fala por você, é, você fala por aqueles que te elegeram. isso. Então você traz a legitimidade popular para dentro daquela fala. Então, quando o deputado Daniel Silveira falou aquilo, milhares de pessoas concordam com ele. Então você está dizendo que milhares de pessoas devem ser caladas? Exato. Se milhares de pessoas começam a questionar o porquê da continuidade do Supremo, inclusive a legitimidade das ações do Supremo, porque vamos deixar aqui muito claro, o Supremo Tribunal Federal ele deveria se restringir a questões constitucionais. Simples, quando você vê o ministro Alexandre de Moraes determinando ordens diretamente à PRF, quem é o chefe da PRF? O presidente Presidente. Bolsonaro é o chefe do executivo. Aí você vê um ministro do Supremo Tribunal Federal mandando diretamente num órgão do Poder Executivo. Gente, virou de ponta cabeça. É, Você bagunçou toda a ordem constitucional estabelecida, sabe? Então, o Estado Democrático de Direito ele é abalado a partir disso. E o pior é que a gente não vê um contrapeso agindo no caso do judiciário, né? Sobretudo porque a gente está vendo que o judiciário ele vai para cima mesmo de quem fala contra ele. é, Então, hoje no Brasil existe um clima de medo. Hoje no Brasil existe sim um controle daquilo que pode ser dito, e isso, obviamente, não tem nada a ver com viver no Estado democrático.
Isso não é democracia. Não é. Não é. E aí você vê a questão do Daniel Silveira, você vê o outro lado podendo tudo e o lado de cá não podendo nada. Né? Você não... É a lei sob uma lupa e do lado de lá você... Ah, não, mas isso me lembra década de 80, Libertadores. A Libertadores, quando era disputada aí, quando tinha jogo na Argentina, né, Chester? E, cara, simplesmente o juizão não enxergava nada, né? Contra time argentino, o argentino podia fazer tudo e o time brasileiro não podia fazer nada. E eu tô vendo essa questão hoje, política que estamos vivendo, muito parecida. Muito parecida. E é contra isso que as pessoas estão protestando. As pessoas estão indignadas. Exato, exato. E vamos lembrar que o presidente Bolsonaro, eu até gravei um vídeo, eu falei sobre isso no meu Instagram. De acordo com o resultado que foi declarado no domingo, o presidente Bolsonaro perdeu a eleição. Ok. Mas o bolsonarismo perdeu? Não. Nossa, não mesmo. Né? Nós temos 5 regiões no país. Bolsonaro ganhou em 4 regiões. Ele só perdeu no Nordeste. Né? Exato. Então, em termos de regionalidade, você vê que o Bolsonaro, ele é mais forte num país como um todo. Ele foi votado na maioria das regiões. No Nordeste, houve um desequilíbrio muito grande. Ele foi muito abaixo, né? Muito menos votado do que o Lula. E aí essa diferença muito grande fez com que... E detalhe, uma diferença de 2 milhões de votos. Sim. Muito pouco, né? Para um país gigantesco como o nosso, a diferença menor da história. Praticamente um eleitorado aqui do DF. É. Né? Então, hoje as pessoas, elas estão sim revoltadas com tudo isso que aconteceu ao longo do processo eleitoral. Na realidade, a começar pela própria soltura do Lula. Começou aí. Exato. Né? Hoje eu vejo diversos comentários, assim, várias pessoas especialistas falam, olha, gente, quando o Lula foi solto, a gente já sabia que ele ia ganhar a eleição. Ponto. Né? E todo o resto que aconteceu foi perda de energia, porque já estava dado. Né? E quando você... Mas vamos entrar agora para o nosso quadradinho aqui, nosso Distrito Federal. Me fala aí, você veio candidato a deputada federal, como é que foi esse pós-eleição? Quais são os seus planos aí para 2026? Ou nesse período que você vai encerrar o seu mandato, você vai continuar, já recebeu alguma proposta do governo? Olha, 2026 está muito longe, né? Então não tem como falar isso agora. Mas assim, o fato é que tem algumas maneiras que você pode sair de um processo eleitoral. Você pode sair ganhando, mas na realidade tendo perder. Sim, uma fortalecida, né? Você pode perder e acabar politicamente. E você pode perder e continuar vivo. Eu entendo que eu perdi, mas eu continuo super viva. Por alguns fatores. Primeiro, pela minha quantidade de votos, uma quantidade expressiva de votos. Segundo, que no processo eleitoral de Brasília de 2026, de 2022, foi muito claro que você, para ser candidato a deputado federal, com chance de ganhar, você deveria estar vinculado a um candidato ao governo ou vinculado a um candidato à presidência da República, que não fosse ali no meio do caminho. Isso. Né? Nós que somos do União Brasil, a gente ficou numa situação péssima, né? Porque nós entramos no União Brasil para acompanhar a proposta do Regufe ser candidato ao governo, né? O União Brasil é um partido que não é muito conhecido, mas para a ala bolsonarista ele é detestado, para a outra ala esquerdista ele também é detestado, então a gente pegou a rejeição dos dois campos. Levamos pedrada dos dois lados. Foi a mesma coisa que eu vivi no Novo em 2018. O Novo também, ele tinha rejeição da esquerda e ele tinha rejeição da direita. Com a diferença de que o Novo, ele estava no momento certo, de 2018, que as pessoas queriam renovação a qualquer custo. E aí o partido já existia anteriormente, já tinha preparado uma base, então ele teve condições de, mesmo atacado pelos dois lados, ele conseguiu se sair bem.
Em 2022, não. A gente percebeu, mais uma vez, essa polarização no Brasil. E as pessoas queriam saber o seguinte: você é Lula ou Bolsonaro? Isso. Se você estava ali na dúvida, se pairasse uma dúvida sobre o seu posicionamento político, você perdeu o voto. E isso aconteceu com a gente. Com o agravante de que nós não tivemos uma candidatura ao governo estabelecida. Aí eu acho que fez toda a diferença Toda. Então, negativamente. algumas pessoas, né, falam assim: ah, por que você não veio distrital, você estaria reeleita? Com certeza, eu não tenho dúvida de que distrital estaria reeleita. Né? Mas, assim, a proposta de vir para federal, ela estava vinculada a fazer parte de um projeto de governo. E esse projeto foi frustrado no meio do caminho, né? Então foi terrível, o resultado foi péssimo. Agora, a gente não consegue também antever a ação das pessoas, né? Pessoa, o ser humano, né? Eu nunca imaginaria que fosse acontecer o que aconteceu com o Regulf. Né? Eu acho interessante até chamá-lo aqui para ele falar ao lado dele, né? Porque todo mundo quer saber o que aconteceu. Acho que é interessante chamar o presidente da União Brasil. Sem dúvida, já está feito o convite aí É, para o nosso. nós vivemos, né, intensamente aquilo, né, Totti? Sem Aquele dúvida. dia lá no Senado, no gabinete do Regulf, nós sabemos o que aconteceu. Isso. Nós sabemos. Ninguém contou, não. Ninguém contou, nós ficamos mais de 24 horas sem dormir. Foi. Né? Quem foi pro gabinete do Regulf foi uma reunião, uma sequência na reunião da outra, a gente varou a noite, varou a madrugada para tentar ali reverter o quadro, mas houve uma resistência muito grande. Muito. Né? E chegamos à convenção do União Brasil, que foi uma das Nossa. situações mais absurdas e esdrúxulas que a política do Distrito Federal já viveu. Foi aquela convenção do União Brasil, Foi. que você teve ali em cima do palco Regulf, sendo lançado ao governo, e ele não se lançou. É assim. Foi um momento de vergonha alheia, modo hard, eu diria, viu? Eu não sei nem como descrever para você. O meu sentimento ali foi de, assim, cara, o trabalho todo que a gente fez escorreu agora pelo ralo. Foi embora. E política é grupo, né? Assim, É. para você andar em grupo, você precisa honrar o que você fala, né? Então, quando eu observei, teve um momento ali na nossa caminhada que eu vi que não ia fazer a vaga para federal. Eu vi. Eu e minha equipe, nós vimos. E aí algumas pessoas até falaram assim: tá na hora de você descer para distrital. Aí eu falei: eu não desço. Porque eu já falei que eu não desço. A minha palavra tá dada. Uhum. Né? Eu deixei claro que eu não ia descer. Então, assim, mas você vai perder. Ok, mas eu sou uma mulher de palavra. Eu honro, né, o que eu falo. Então, decidi não descer e lutei com a força que eu tive. Isso. Fiz o que eu pude, organizei a campanha do jeito que eu pude, muito distante do que deveria ter sido, porque fiquei sem pai, fiquei sem mãe, né? Ou seja, sem candidato a presidente, que eu votei no Bolsonaro, mas eu não podia falar isso, né? Porque a nossa candidata era Soraya Tronic. Infelizmente, ela teve um desempenho muito ruim nos debates, então, assim, isso atrapalhou a gente também. Né? Embora ela seja uma excelente senadora, eu gosto muito dela, mas, assim, ali nos debates ela não conseguiu se mostrar, né, como a política grande que ela é, infelizmente. Então, a gente ficou sem candidato a presidente, sem candidato a governador. Então foi terrível, assim, não tinha como ser diferente o resultado. Porque aí a gente pega o desempenho do próprio União Brasil nos outros estados, o DF foi o de pior desempenho. Foi. Né? Você pega, assim, analisando, uma análise fria, não estou criticando o partido, não estou, né? Fazendo uma análise do que aconteceu. Não, eu até quero dizer o seguinte, eu não tenho nada a reclamar do partido, tenho sua opinião, mas eu fui respeitada em todo o processo, excelente diálogo com o presidente, com os colegas. Eu achei que foi extremamente respeitoso, assim, o convívio, né, entre os candidatos, os próprios concorrentes ali a deputado federal. Me surpreendeu muito positivamente. Então, hoje, o sentimento que eu tenho em relação à União Brasil é um sentimento de carinho. Pelo menos no União Brasil DF. Eu vejo que em alguns outros estados o posicionamento do partido foi ruim, como, por exemplo, ter flertado com o PT. Isso aí foi muito ruim. Algumas pessoas traziam isso para mim ao longo da caminhada. E assim, Totti, a minha perspectiva é que eu acho que daqui para frente essa polarização continua. Essa questão ali mas não tenha dúvida. Né, ali da terceira via, eu não vislumbro isso, não vejo isso. E
E você vai ter que deixar muito claro de que lado você tá. Isso. É a lição que eu tive. É. Eu, Júlia. O Partido União Brasil, DF, assim, o que eu vi, cumpriu com tudo, com o que foi combinado. Mas eu acho que faltou foi isso. Foi um candidato para dar aquela musculatura para Uma gente. liderança, A né? liderança política. Faltou uma liderança política. Exatamente. E aí você não teve o desempenho. Agora, nessa análise de cenário político nacional, eu até estava conversando antes aqui com os colegas. Eu não vejo o Brasil. O Brasil não tem direita. O Brasil não tem direita. Tem um Bolsonaro. Então, eu vejo que tem que pegar na mão dele. Tem que estar do lado dele. Ponto. Não existe, literalmente, isso eu afirmo categoricamente. No Brasil não tem direita. Tem o Bolsonaro. Aí você olha à esquerda, você tem lá os partidos, PSOL, você tem PT, PV, enfim, um caminhão deles por aí. Mas quando você olha para a direita, não tem. E eu acho que também, não querer botar a carroça na frente dos bois, mas em 2026, eu acho que está na hora do Distrito Federal ter um governador, literalmente, do Bolsonaro. Igual São Paulo tem hoje o Tarcísio. Tá? Igual tem hoje o Tarcísio lá. Tem o Jorginho lá eu acho que é um caminho fácil de ser. O Bolsonaro, ele teve, no segundo turno, 60% dos votos, mesmo frente a gente sabe que aqui há muitos servidores públicos, eu mesma sou servidora pública, e o Lula, ele trouxe uma promessa de reajuste dos salários, então eu vi muitos colegas servidores migrando o voto para o Lula apenas por causa disso. Particularmente, eu acho isso muito, tá? Porque o servidor público, ele trabalha tanto para passar num concurso, ele está lá para garantia do funcionamento das instituições, e tudo que aconteceu no governo do PT é muito grave. Então, para um servidor público aceitar passar por cima disso, caramba, por causa do salário, triste. Mas, enfim, o terreno do Distrito Federal para a direita, ele é muito fértil. Agora vai depender muito do quão ativo o Bolsonaro vai continuar ao longo desses 4 anos. A gente não sabe. Mas ele vai ter que ter um posicionamento igual teve a esquerda. Ele pode, de repente, pensar em concorrer à prefeitura de uma capital, por que não? É uma forma de ele estar ali, se manter vivo. São 2 anos, né? Daqui a 2 anos. Pode pensar isso, né? Ou não, ou se preservar. Eu, particularmente, sobre o que você falou, que o Brasil não tem uma direita, tem Bolsonaro, eu concordo. Eu digo que 80% da direita no Brasil é bolsonarista, porque quem trouxe esse conceito, quem criou um conjunto de pilares para definir o que é esquerda, que tem a ver com patriotismo, com redução do tamanho do Estado, de uma certa forma, né? Porque ele também foi bastante populista, principalmente nessa reta final agora da campanha. Mas é uma necessidade que o país tem também. Sim. Alguns dos pilares realmente foi o Bolsonaro que trouxe, né, à tona. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que novas pessoas precisam surgir, porque o Bolsonaro tem uma rejeição gigantesca. Então, tem muitas pessoas que deixaram de votar no Bolsonaro, se classificam como de direita, mas por causa da rejeição do Bolsonaro acabaram votando no Lula. Eu conheço algumas pessoas Muitas, assim. eu conheço muitas pessoas. Então, eu acho natural, é um movimento que não existia antes. Não existia direita no Brasil, você só tinha esquerda e você tinha social-democracia na bandeira do PSDB, que hoje a gente sabe que é a esquerda. Sem na dúvida. época não parecia esquerda, mas hoje é esquerda. Aí veio Bolsonaro no movimento de 2018, falou, existe uma direita no Brasil, e as pessoas se identificaram como tal, e hoje o país está rachado, mesmo, entre esquerda e direita. Não adianta vir falar com um discurso de apaziguamento, desculpa, os bolsonaristas não vão comprar o Lula presidente. Vão ser 4 anos, que os bolsonaristas estarão sim nas ruas, protestando, fiscalizando. Não vai ser fácil a vida do Lula. Agora, aí você analisa aqui o nosso quadradinho, Distrito Federal, e nunca tivemos um governo de direita.
Pois é, mas olha que interessante, Totti. O Ibanez, ele foi considerado de direita. Não. Por quem? Foi. O Ele foi MDB. considerado de. Não importa. Mas, Porque, na realidade, mas considerado onde? Agora? agora, nessa 2022? eleição. Não, Nessa eleição. não. Foi. Tanto é que, sabe por que não aconteceu o segundo turno? Porque quando as pessoas perceberam que quem estava em segundo lugar era o Leandro, Sim. muita gente que pensou em votar no Paulo Otávio, que pensou em votar, às vezes, no Capitão Moreno, que pensou em Isalci, essas pessoas migraram o voto para o Isalci para não correr o risco de dar segundo turno Foi para a Ibanez. esquerda. Migraram pro Ibanez, mas foi o aceno que ele fez com o Bolsonaro Foi. diante da falta de opção da direita. Não vejo o MDB, ele ali, o MDB, eu vejo como um partido que ele vai conforme Ele é fiel da balança, né? o vento está soprando. Exatamente. Igual a União, desculpa, igual o nosso partido. Mas o Ibanez, eu posso falar que eu acompanhei, obviamente, o mandato dele de perto, né? Pelo fato de eu ser deputada, sempre fui independente em relação a ele. Ele tem o grande mérito de ter sempre sido próximo do setor produtivo. Uhum. Então, o setor produtivo de Brasília, construção civil, bares e restaurantes, farmácias, academias, o setor produtivo de Brasília apoiou a reeleição do governador Ibanez, que apesar da postura dele no lockdown, que aí todo mundo sabe que eu fui contra, né? Uhum. Mas apesar dessa posição dele, ele conseguiu recuperar a credibilidade dele. Desculpa, gente. Perante o setor produtivo, e o setor produtivo escolheu o Ibanez. E durante o lockdown você foi, inclusive, protestar lá na porta da casa dele, né? Fui. Junto com... Tem que ter muita coragem, viu, galera, para você ir contra o governador. 2 anos de... Ali você tinha 2 anos de mandato, né? 2 anos, né? 2 anos, 2 anos e meio e tal, por aí. Mas eu não vejo... Aqui o Distrito Federal, você vê, o Bolsonaro teve tanta votação, foi tão expressiva a votação dele aqui, mas eu vejo... Você vê a própria declaração, né, do Ibanez também nas redes sociais, parabenizando o outro candidato da sua eleição, mas eu não... Ali eu não considero como direito, é muito mais uma questão... Dele, né? É o papel, que eu acho justo isso daí. Que nem eu dou o exemplo de um time de futebol, você torce pra quem? Cruzeiro. Nossa, que... enfim. Mas... Sou mineira. Sou fiel. Você não quer saber, você como torcedora, você não quer saber se o salário do time tá em dia ou se os impostos do seu clube tá em dia. Isso você quer mesmo. saber de título. Exatamente. Você quer ver o seu time ganhar. Então, a população é da mesma forma. Ela não quer saber se o político A não fala com o político B, ou se um deputado federal ele é de um partido A e o governador de um partido B, e a população ela quer o quê? Que as coisas aconteçam, né? Que os serviços estejam acontecendo. A população quer muito mais, né? Brasileira, você vê como parte dos eleitores se referem a ele, se refere como painho. É uma... Aí ela... Painho. Painho? Painho. Mas o painho é dito lá no interior de Goiás? Não. É lá na Bahia, painho, né? Então a população... Mas aqui no DF, a gente que é candidato, a gente sabe disso. Uhum. As pessoas, elas não sabem o que devem querer de um político. Elas buscam, sim, a figura de um pai. Elas buscam, sim, a figura de uma mãe. Querem aquela mãe que acolhe. Meu querido, qual é o seu problema? O seu problema privado. Isso. Não é problema público. O individual. Eu tô tentando ser atendida no hospital, então eu quero que o sistema de fila seja mais eficiente. Não importa o sistema da fila, eu não quero saber dos outros. Eu quero que você, deputado, me arrume uma cirurgia. Eu não quero entrar na fila como os outros, eu quero ser privilegiado por você. Uhum. Então, essa mesma pessoa depois abre a boca para criticar a corrupção. Tratamento VIP. Deixa eu ver aqui. Como é que tá o áudio da deputada aí? Vocês estão ouvindo bem? Aproveitando aqui, passar com os nossos totinautas
dar uma boa noite aqui para Mari, para Tatiana, para Samantha Coutinho, para o Bruno, para Fernanda, Samantha A Coutinho. Mari tá aqui. Saúde, deputada. Obrigada. Exatamente. E pro Odir Ribeiro. Olha o áudio da deputada, tá com eco. E aí, meu querido? Tá com eco Melhorou, aí? será? Melhorou? Né? Então a gente tá arrumando aqui se tiver alguma Vão avisando dificuldade pra aí. gente, né? Isso, vamos. Manda pergunta também pra gente, não tem problema não. Pode mandar pergunta aqui que a gente repassa para nossa deputada distrital, Júlia Luci. Mas, Júlia, e como você vê essa nova legislatura que foi formada aí, que está vindo para 2023? Você acha que melhorou, piorou, Ai, que pergunta, na Totti. mesma? Caramba. Mas. E vocês tiveram a pandemia, né? Vocês tiveram um abacaxi aí bacana para descascar, né? Mas aí você observa, né, que as pessoas, elas tiveram a tendência de votar em quem já é político, Sim. que é um movimento natural. Já era previsível a partir das regras, né, da Mas análise a das bancada da regras. esquerda aqui, a bancada, né? O lado da esquerda na Câmara Legislativa aumentou, né? Aumentou. Foi em uma vaga, né? Não, duas. Foi um do PSOL a mais e um do PT. E um do PT. Aumentou. E os 2, 3 mais votados, né? Foi PSOL, PT e PSOL, né? A gente vê ali algumas explicações, né? Primeiro, a força da pauta identitária. Um assunto importante da gente falar também. Infelizmente, falo infelizmente, porque a pauta identitária ela vai contra o que o liberal prega. Para nós liberais, o que importa é o indivíduo. Todos os indivíduos são igualmente importantes. Então, eu me reconheço como uma pessoa. Eu me reconheço como uma cidadã dentro de um Estado democrático de direito. Quando você defende pauta identitária, a partir daí, eu começo a me enxergar, na realidade, como alguém que é pertencente a algum grupo. Inclusive, a gente vê isso em alguns discursos já. Eu tenho uma amiga que ela fala, Júlia, eu como preta, periférica, mulher, mãe solo, caraca, que saco. Cara, você é uma mulher, você é uma pessoa, sabe? Então, hoje, as pessoas estão se identificando dentro desses grupos e aí a escolha política delas recai tão somente em relação a esses grupos. Não importa o desempenho, não importa os resultados trazidos. Olha, aquela pessoa se parece comigo, Entendi. ela tá reforçando esse meu grupo, a participação, a representatividade desse meu grupo, no qual eu me identifico, então eu vou votar nela. Então isso é muito forte na esquerda, né? Quando a gente vai para a direita, você já vê, por exemplo, homens que votam em mulheres. Talvez eu tenha mais eleitores homens do que mulheres. E eles se sentem representados por mim, pelo meu discurso. Então, o fato de eu ser mulher não afasta o eleitor de direita de votar em mim, o homem de direita de votar em mim, porque ele se fia pelo discurso. E como você vê, assim, a votação feminina? Votação feminina que aconteceu, logicamente, nesse pleito. Uma lei eleitoral nova e a gente viu muitos partidos com dificuldade de compor nominata por conta dos 30% da candidatura de gênero. Né? Eu particularmente eu sou contra essa cota, né? Eu falo isso já há alguns anos, porque a gente que vive na prática, na vida partidária, a gente sabe o tanto que é difícil você trazer essas mulheres para comporem a cota e quantidade não tem nada a ver com qualidade. Então, às vezes você percebe ali realmente que a mulher não tem vocação, que ela não tá afim, mas ela tá ali, às vezes, por uma questão de... pergunta da Roberta. A Roberta está perguntando aqui. Vou responder, Roberta. Então, a gente vê uma forçação de barra muito grande e, consequentemente, os desempenhos muito ruins. Né? Muito abaixo, né? Nossa, muito abaixo, muito abaixo. Triste, né? Quando a gente pega e analisa as votações das mulheres, ficou bem abaixo, realmente. Aí tem gente que vai falar assim, mas é porque faltou dinheiro. Gente, não é.
Não é isso. Não. De verdade, é despreparo mesmo. Eu falo porque, como candidata federal, eu conversei com muitos candidatos a distrital, tanto homem como mulher, e infelizmente eu digo que os candidatos mais despreparados eram, em sua maioria, mulheres. As mulheres, né? Sim, infelizmente. É. Uma lei nova, né? Mas o objetivo é trazer, né, a candidatura. Despreparados, assim, no sentido de saber o que é a função de um deputado, Sim. né? Até a disposição de estar no jogo, porque você entrar no jogo político não é brincadeira, não. Você abre mão da sua vida. Muita coisa. E para uma mulher abrir mão da vida, ela é muito complicada. Geralmente a mulher tem a responsabilidade de cuidar do filho, de cuidar da casa. Então, será que a mulher está disposta a pagar o preço? Será que o homem que está ao lado dela está disposto a abrir o preço, a abrir mão da presença da mulher em casa? Que tipo de conflito que isso vai gerar para a mulher? Porque a mulher, nós mulheres brasileiras, a gente cresce com a ideia de acompanhar o homem, o marido, de estar ao lado, de ser parceira, né? Inclusive, algumas mulheres crescem dentro da ideia de submissão. Isso. Já o homem, não. Ele não cresce para essa cultura, Uhum. né? Tanto que eu observei que boa parte das deputadas que foram eleitas em 2018, estaduais e federal, boa parte delas se separou. Entendi. É. Isso também ocorre com os homens também. Não, não ocorre. Não? Não. Pelo contrário. A mulher que passa a ser esposa de deputado, ela ganha status. Para ela é legal. Eu sou esposa do deputado tal. Olha que eu vi muito deputado trocando de esposa aí, viu? Quem? Na Câmara Legislativa não teve nenhum. É isso, Júlia. Nenhum. Teve. Teve não. Nenhum. Teve. Nenhum. Só que de rapidinho já lembrei de 2. Ah, tá. Teve um. Não tá. Não. Esse aí sim. Que Não, é outro. eu lembro de 2. Só assim, rapidamente. Rapidamente eu lembro de 2. Mas não vamos citar. Sim, mas a quantidade, olha, nessa legislatura 24, você tem 21 homens. 2 trocaram? 10%? Isso não é nada. É. Mas vamos falar das polêmicas. Já que estamos entrando na polêmica, vamos entrar nas polêmicas aí da deputada Júlia Lucy. Por que teve... Se o atual, ou se o presidente eleito, ele tem aquela imagem vinculada a uma bebida tão importante, produzida especialmente em Minas Gerais, que é a melhor do mundo, né, que é a cachaça, por que alguns daqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal ficaram tão incomodados Também não sei. quando você trouxe aquela, né, expôs um problema que estava durante a pandemia, né, e você não falou nada demais. Cara, Queria que você... assim, eu não falei nem de Primeiro problema, o que você né? falou. Primeiro o que você Não falei falou. nem de um problema. E aí eu queria emendar já nesse assunto a questão da violência política contra a mulher. Né? Porque eu vi que foi bem desproporcional aquela cobrança em cima de você. Ah, mas tudo o que eu fiz na Câmara foi... tudo foi aumentado. Foi. Tudo. Tudo. Então, mas o que você disse que, de fato, na verdade, o que você falou que virou aquilo tudo? Olha, quem quiser ver, é só pegar o vídeo, né? Eu tava comentando que a vida de deputado não é fácil. E reitero, a vida de deputado é um inferno. É um inferno, tá? Quando você vive mesmo um mandato real, que é um mandato para fiscalizar o governo, porque essa é a função de um deputado. Exatamente. Né? E eu honrei, certo? Você vive um inferno. Você é perseguido 24 horas, qualquer coisa que você fala, as pessoas recortam, as pessoas tentam deturpar, a internet é terrível. Eu imagino que ser deputada antigamente era muito mais fácil do que hoje, porque por causa da internet, tudo que você fala se eterniza e mais, você vive num looping de trabalho 24 horas por dia, porque seu eleitor, ele passa mensagem para você qualquer hora. Eu tenho eleitor que passa mensagem para mim meia-noite, 1h da manhã, entendeu? Seja no Instagram, seja no WhatsApp. Então, assim... A vida de deputado não é fácil. Não Talvez é nada por isso fácil. eu conheço político que foi ter o WhatsApp só em 2021. Eu também. Aí é mole, eu né? Conheço também. Eu conhecia aí conheço. uns e outros aí que foi ter. Eu acho que isso é uma estratégia boa, né?
ou ruim, porque também Cara, automaticamente ele não consegue trazer não, visibilidade pro porque mandato não, dele. não é só isso, gente. Meu Deus, quantos problemas eu resolvo ali? Recebi a mensagem, ó, não Isso. aplicou tal. Aí eu já ligava pro secretário, ó, tá aqui, fulano, faz o ofício tal, tá aqui o ofício, né? Minha equipe tá aqui maravilhosa, a Alisson sabe muito bem, né, Alisson? É uma rapidez muito Do grande. meu jeito, você pode ser cobrado, você cobra também, Total, né? total. E não tem fim. O problema é o tempo inteiro, É, né? 3 da manhã, Então, eu 4 da estava manhã. falando isso, que a vida de deputado, quando vivida na essência, é muito pesada, né? E eu sei que muitas pessoas têm diferentes formas de buscar extravasar aquela pressão, né? Eu vou escrever um livro sobre o meu mandato e eu vou falar sobre uma questão que são os níveis de consciência. Pelo menos isso aconteceu comigo muitas vezes. Quando você está vivendo uma situação de profundo cansaço e profundo estresse, continuamente o seu cérebro ele entra em diferentes formas de funcionamento. Uhum. Tem funções que começam a ser desligadas. Às vezes é a memória que desliga, outra hora é a presença que você está no lugar. Porque o cérebro, o corpo humano, ele é perfeito, ele quer te privar do adoecimento. Uhum. Certo? Então, se Isso. você não dá uma parada, o seu cérebro, o seu corpo vai cuidar disso para você. Né? Você Exatamente. pode somatizar isso de uma doença como eu vivi em 2018, né? Eu tive uma infecção nos rins, assim, terrível. E eu sou uma mulher que não fica doente nunca, 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 né? E fiquei doente em 2018 exatamente porque não soube respeitar os limites. Enfim, então existem níveis de consciência que você vai experimentando ao longo do mandato e eu observei que alguns colegas meus, e, e eu nunca busquei falar especificamente de A, B ou C, não é esse o ponto, mesmo porque, Totti, com o passar do tempo você gosta de todos os colegas, Sim. né? Hoje eu digo para você que dos 23 colegas eu gosto de todos eles, certo? Obviamente houve desentendimento ali com um, com o outro, às vezes você fica sem se falar. Tem um que tá sem falar comigo até hoje por causa desse episódio aí. Ah, tá triste. Ele até hoje, Tá mas tudo bem, eu tichinho. tô respeitando o momento dele, Hum. né? Mas vestiu a carapuça porque quis, Ah, é exatamente isso que eu tô entendeu? falando, ué. Então, Você assim, não citou nome de ninguém. não citei. Então, eu tava falando que a vida de deputado é difícil, que tem pessoas que extravasam de formas não saudáveis, e uma das formas é sim o alcoolismo, é sim o uso de remédios controlados. Ponto. Eu diria que não é E nem o por que eu alcoolismo, falo né? isso? Porque ao longo desses 4 anos, eu cruzei várias vezes com algumas pessoas que eu vi, sim, que tinham bebido. Ponto. Ponto. Se Né? o cara foi eleito aí Se você presidente, velho. for num horário de almoço, em qualquer restaurante de Brasília, de segunda a quarta, você vai ver político em restaurante tomando vinho. E aí? É, qual... E Tomando vinho, tomando cerveja. Então foi isso que eu falei. E aí, nossa, extrapolaram. Ah, porque aí levou para um lado que não foi a sua intenção. Não, não foi o que eu falei. É, Né? Não foi o que eu exatamente. Esse, falei. esse é Aí, que é o ponto. agora a gente quer que você diga quem? Pra quê? Não, pois é. Eu quase propus, vamos fazer um exame de sangue, então? Porque Toxicológico. exame de sangue você pega, inclusive o uso de drogas ilícitas. Isso. Né? Eu recentemente fui no meu nutricionista, na hora que ele bateu o olho, ele falou assim: você nunca usou nenhuma droga. Eu falei, como é que você sabe? Opa. Esse, sei lá, indicador aqui, isso aqui mostra que você nunca usou nenhuma droga ilícita. Então a gente descobre. Vocês querem saber quem é? Pois é. Vocês querem? É só fazer. Então vamos fazer um exame dos 24? Se a intenção é essa, Mas não tava... porque a minha intenção não foi essa. É. Mas não tava cobrando se o Bolsonaro tinha vacinado ou não? Ah, mas Então é como vamos. você falou, né? 2 pesos, 2 medidas, né? É difícil. Então vamos fazer o exame também no outro lá para ver se ele não vai alcoolizado. Né? Que ele gosta de uma branquinha, né? A Roberta perguntando aqui, deputada, com relação ao o benefício do coletor menstrual, se já há resultados positivos. Qual a principal mudança notada com relação a essa lei? Olha, Roberta, obrigada pela pergunta. Ela ainda está em processo de regulamentação pela Secretaria de Educação. E aí ela precisa ser regulamentada para que o Estado compre, né? Então eu estou trabalhando nessa regulamentação, assim como também na reserva orçamentária
para aquisição a partir do ano que vem. Eu realmente espero que isso aconteça e vou ficar de cima. Mas é muito importante. O Gerson José Neto está perguntando qual o impacto emocional de representar a voz de determinado eleitorado. Depende do seu eleitor. Olha, quando você tem um eleitorado que votou em você porque você comprou o voto dele, Não, você não tem dane-se. cobrança. O cara nem sabe quem é você, ele não vai te seguir na rede social. Ué, mas tem isso, deputado? Ué, gente. Eu achava que a gente estava aqui no Distrito Federal, que não existisse mais esse tipo de tem coisa. muito. Por que você está rindo aí, Chester? Tem muito. Traição de liderança, né? Liderança que fala assim, olha, eu tô contigo, aí depois vai lá e fecha com outro. Ah, mas tem os estelionatários Tem da esse política, né? Nossa, é terrível, gente. É muito pesado o jogo. Agora, se você tem um eleitorado crítico, com voto de opinião, que foi o meu de 2018, é terror e pânico. É terror e pânico. E eu afirmo aqui para todo mundo que eu votei na Júlia para deputada distrital em 2018. E aí, o que você avalia do trabalho? Perfeito. Eu gostei do voto que me representou, eu diria. Principalmente o lockdown. Eu vou te falar uma coisa. Eu adotei uma estratégia errada na minha campanha quando eu vi que eu precisava ser mais conhecida. Né? Eu comecei a chegar em umas reuniões e falei, caramba, o povo não está me conhecendo. Malgrado todo o trabalho que eu desempenhei como deputada distrital. Né, assim, a gente atacou segurança, educação, fiscalização, meio ambiente, regularização fundiária, primeira infância, mulher, tudo, Totti. Ciência e tecnologia, a gente meteu a mão em tudo. E eu tive a sensação de que eu estaria conhecida na cidade. Aí eu comecei a ir para algumas reuniões e o povo não me conhecia. Eu falei, meu Deus do céu! Lascou! Onde foi que eu errei? Lascou. Minha votação vai ser péssima, né? Eu preciso me tornar mais conhecida. E aí, a gente que tá com rede social, a gente sabe que se você grava um vídeo de qualidade, falando de economia, falando de política, falando de direito, esse vídeo viraliza? O povo quer conteúdo de qualidade? Não quer, gente. Essa é a realidade. Tá aí o TikTok para mostrar Tá aí isso. o TikTok. Então, beleza. Eu já sabia do engajamento que algumas fotos traziam para mim. Ao longo do meu mandato, eu sempre mostrei a minha vida pessoal, o que, sinceramente, eu acho um saco. Eu só me expunha do ponto de vista pessoal, porque isso traz engajamento, mas gostar eu nunca gostei. Tanto é que até ser candidata em 2018 eu sequer tinha Instagram. Então eu não gosto de me expor, isso para mim é uma agressão. Eu faço isso por obrigação. Certo? E, ok, mas ao longo do meu mandato, eu sempre postava ali uma foto, viajei aqui, não sei o quê, tô tomando sol, ok. E aí tinha um conjunto de fotos que eu já tinha postado uma vez. Já tinha postado. E eu sabia do engajamento daquelas fotos. Eu falei assim, vou repetir as fotos, porque eu sei que vai ser compartilhado. E, obviamente, eu vou ter que colocar frases que chamam a atenção, senão as pessoas não vão querer compartilhar. E chamou muita atenção, né, Chester? Chamou. Mas eu tenho uma visão, hoje eu vejo, né? Hoje eu compreendo que o pensamento liberal ele é muito pouco compreendido ainda no Brasil, né? No Brasil é o seguinte, ou você é conservador ou você é de esquerda. E o liberal, para a maioria das pessoas, ele está no meio do caminho, então ele é visto como um pensamento contraditório, tanto para cá como para cá. Ok. E aí, foi uma decisão minha, tem gente até que tenta, mas foi a sua comunicação e tal. Não, minha. Eu sempre assumi os meus erros, eu nunca coloquei erro na minha equipe, culpa na minha equipe, de nada. Então, foi uma decisão minha, foi uma estratégia minha, ok. Chamou atenção? Chamou. Mas, para boa parte do meu eleitorado, que é um eleitorado de opinião, eles falaram o seguinte, olha, todo o trabalho que você fez como deputada morreu por causa daquela foto. Todo o trabalho que você fez. Toda a sua seriedade, sua fiscalização, sua economia, a sua combatividade, o seu preparo técnico, a coragem que você teve muitas vezes de votar sozinha, porque foram diversas vezes que eu saí daquele plenário vaiada, Totti, para representar os valores liberais. E aí as pessoas falam assim, eu não voto, principalmente as mulheres. Eu não vou votar nela. Porque ela não precisa disso, ela é uma mulher inteligente, ela não precisa usar a imagem dela. Cara pálida.
Trabalho bem feito não chama atenção, cara. É a conclusão que eu cheguei. Entende? Se eu fosse uma pessoa corrupta, eu seria muito mais conhecida em Brasília. Agora não, como eu andei dentro da linha, obviamente eu tive um mandato, assim, comparando com os outros, um mandato mais polêmico pelas minhas posições, né? Mas muitas pessoas falando assim, eu não voto nela porque ela postou foto dela de maiô. É cruel nesse nível. E mais por parte das mulheres, né? Por parte das mulheres. Porque os homens adoraram, né? Né, Chester? Você... Hã? Coloca ele numa situação constrangedora. Ele é casado, aí a mulher dele vai brigar com ele. Não, entendeu? briga nada, briga nada, briga nada. Enfim. Chester é uma mocinha. Chester é uma mocinha. Nada demais. E tava... Né? Mas você retirou ou deixou lá na... Eu retirei depois de algumas horas. Mas o plano era retirar mesmo. Ah, era só pra causar. Eu fiz uma programação ao longo da semana, né? Eu tinha colocado um vídeo anterior para trazer essa polêmica e o objetivo foi atingido. Mas assim, eu não imaginava que as pessoas pudessem ser tão, assim, inquisitórias. Você teve um mandato perfeito. Perfeito, não tenho nada para criticar do seu mandato. Pelo contrário. Mas... na sua campanha, você apelou, você postou foto de maiô, então eu não voto em você. Porque a imprensa ela não vai falar bem de um político. Não. Ela não vai falar bem. Ela então, por isso que o cara que é acusado com dinheiro na cueca, com dinheiro na meia, porque é muito ruim isso, né? pois é, só vai falar, obviamente, da corrupção. Agora, é lógico que o parlamentar ele precisa de ter uma equipe de marketing também que seja muito assertiva para trazer visibilidade ao seu mandato. As coisas, fiscalizações que você faz, que você tá fazendo e tudo. Porque se depender da imprensa, a imprensa vai divulgar aquilo que seja polêmico ou alguma coisa que vai te trazer prejuízo à sua imagem. Nunca se vai trazer benefício à imprensa, ninguém fala. Não fala. E isso, eu não sei como é que é a imprensa lá fora, Totti, eu não sei avaliar. Mas eu acredito que no caso do Brasil isso é muito grave e isso diz sobre ser brasileiro. O brasileiro, ele quer tragédia. Isso. O brasileiro acha que sofrer é bonito. O brasileiro naturalizou o errado, naturalizou a mentira. Tanto é que elegeu um condenado. Né? Se a gente tivesse um conjunto de moral claramente estabelecido... Você acha que o Japão elegeria Lula? Nunca. A Alemanha elegeria Lula? Eu lembro você Estados Unidos elegeria Lula? Jamais. Não. Você me fez lembrar uma entrevista do Nelson Piquet falando do brasileiro quando vai ver corrida de Fórmula 1 ou corrida de carro, qualquer uma. Ele quer ver batida. Como é que ele pode, quer ver né, batida. cara? Ele não quer ver o desempenho do bom atleta, né? Não. Isso foi uma entrevista dada pelo tricampeão mundial Nelson Piquet. Tem uma questão no DNA do brasileiro que é muito triste e eu confesso que isso está intrinsecamente conectado ao resultado de domingo. Eu quero dizer que há pessoas maravilhosas que votam no Lula, né? Pessoas que eu amo, inclusive, que votam no Lula. Elas não são menos inteligentes, não é nada disso. Eu só acho que, para uma pessoa que já foi condenada por corrupção ativa e passiva, isso por si só já deveria ser motivo para desconsiderá-la a receber, mais uma vez, um voto de confiança, né? Então, eu acho que está relacionado à baixa autoestima do brasileiro, sim. Se você observar, existe uma tendência às cidades brasileiras serem feias. Você já reparou isso? Né? Isso não está apenas conectado, porque não tem dinheiro. Não, é o senso de estética, é deturpado. Isso. Né? Ainda mais agora a gente vê a própria esquerda também tentando minar a ideia do que é belo. De desconstruir o belo. Né? Isso é nítido. É um apelo, muitas vezes. Vamos contestar tudo. Inclusive a beleza. Inclusive o que é belo. Então... eu não sei, eu acho que a gente está indo para uma linha complicada, de uma fragilidade muito grande de princípios, uma tentativa de relativizar absolutamente tudo. E o pior, você mistura tudo isso com uma histeria. Porque você não vê pessoas abertas ao diálogo.
Teve um dia desses que eu tava no Guará, né, sua cidade, já foi minha cidade também. Tava voltando lá para agradecer as pessoas o voto. Eu sou bem querida ali. E aí uma senhora, por acaso, votava no Lula. E quando ela viu que eu era a Júlia Lucy, ela começou a me agredir. Tinha comentado com outra pessoa, essa deputada aí da camiseta de vocês é péssima. Eu falei assim, essa deputada sou eu. Por que eu sou péssima? Ela não tinha argumento, claro. Uhum. Porque você fez um mandato horrível. Eu falei, por que, minha senhora? Isso. Por que, minha senhora? Não soube A senhora explicar. acompanhou meu mandato? Acompanhei! Ainda bem que não ganhou. Já tinha tomado uma, Marcelo? Não, mas sei lá, é isso. Eu não sei te dizer, é uma baixa autoestima misturada com inveja, com vontade de ver o negócio, o circo pegar fogo. Não existe uma vontade de progredir. Basicamente é isso. Porque o que se pede na realidade é para se ter um painho. Eu não quero ser adulto autônomo, responsável pelas minhas escolhas e, consequentemente, pelas consequências dela. Não. Eu quero alguém para me tutelar. Eu tô tentando lembrar aqui como é que é a síndrome de Estocolmo, né? Sim, você se sequestrador. apaixona pelo seu algoz. Isso. Porque, querendo ou não, ele virou uma referência ali para você. Nós vimos aí muitas comemorações nos presídios após o anúncio e antes, né? Tiro pro alto, presídio comemorando, tudo aquilo. E aí eu vi algumas manifestações nas minhas próprias redes dizendo que o amor venceu. Meu Deus. Aí eu falei assim, ué, De onde que mas as pessoas tiram? Gente, o povo fala assim, porque na época do Lula, eu tomava cerveja, eu comia carne, todo mundo era feliz, era pleno emprego. Eu falo, gente, eu não tava nesse país. eu acho que... Você já viveu nesse país? Não. Eu até Pelo respondi contrário, algumas esse coisas país também. do Lula é o país com a maior taxa de homicídio, meu povo. Exatamente. E, enfim, foi uma questão, mas eu coloquei inclusive nos meus stories no Instagram falando sobre esses 4 anos que vivemos, né? Que foi 4 anos atípico. Governo federal enxuto, ministros com grande conhecimento técnico. Nossa. Você vê um índice, pelo menos, baixo de corrupção. Com certeza. Índice baixo. Com não estou dizendo certeza. que é zero e nem... Quantos saíram presos? Quantos ministros saíram presos? Eu não Quantos vi. ministros saíram condenados? E aí a gente olha... Condenados. E aí a gente olha as lideranças que o próprio presidente Bolsonaro conseguiu formar, pessoas que antes do Bolsonaro praticamente não existiam, politicamente falando, Não. e que foram eleitas senadores, deputados federais Isso. e se tornaram governadores dos seus estados. Então isso é algo muito positivo que eu vejo no governo dele. Não teve nenhum escândalo, grande escândalo de corrupção ou de coisa de aparelhamento da máquina pública para beneficiar individualmente alguém. E eu achei muito, muito interessante é que esse momento ele passou. Então, voltamos à nossa programação normal. Plim, plim. Meu Deus. Né? Então, infelizmente, eu vejo dessa maneira. Não iremos jogar a toalha, deputada Júlia, porque 2026 é logo ali, que nem dizia o outro, né? 2026 é logo ali e espero que o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ele venha candidato sim a presidente da República. Eu acho que 2026 ele caberia sim vir candidato e eu já penso diferente. Lutar ali pela reeleição, outros que foram eleitos deputados federais virem ao Senado, os que estão ao Senado irem para governo e os seus suplentes assumirem. Eu acho que eu já penso diferente. Eu acho que... Você pensa que o Bolsonaro deveria fazer o quê? Eu acho que o Bolsonaro, ele pode ser
candidato a Senado, ele pode ser candidato ao governo, mas eu acho que um outro nome à frente desse movimento de direita tem muito mais chance de prosperar. Porque nos próximos 4 anos a rejeição ao Bolsonaro eu acho que não diminui. Vamos fazer o seguinte, traz o Zema pro União Brasil, Zema. ou talvez pro PL, ou pro Republicanos. Zema e Bolsonaro caminhando juntos em 2026, mas eu acho que até o melhor nome é do Zema, até mesmo porque, gente, ele foi reeleito no primeiro turno Isso. em Minas Gerais. É muito A difícil. coligação que ele conseguiu montar foi incrível. Olha o que o Zema fez pro Bolsonaro no segundo turno, gente. Ele praticamente virou. Isso. Sério, foi incrível. Inclusive, Totti, eu acho que a campanha do Bolsonaro errou demais quando jogou o Bolsonaro pro Nordeste. Ele tinha que ter recuperado os votos no Sudeste. Ponto. Sudeste. Ele tinha que ter feito 60% em Minas, ele tinha que ter feito mais porcentagem em 60% em São Paulo. Em São Paulo ele poderia ter sido melhor no interior paulista. Sim, aí ele teria tirado essa diferença de 2 milhões de votos. Sem Então, dúvida. assim, Sem dúvida. foi um erro estratégico, na minha opinião. Agora me explica uma coisa, deputada. Tô com uma dúvida aqui. Região norte do país. Aí a gente tem Roraima, tem Acre. Tem tudo ali batendo 80% bolsonarista. E o Acre, para quem não sabe, é o estado natal da Marina Silva. Né? Marina Silva, defensora ferrenha, está inclusive sendo cogitada para assumir algum ministério no governo Lula, que já cresceu 13 ministérios. Cresceram 13 ministérios. O que o presidente... Prepare você seu bolso para pagar imposto, querido. O painho vai mandar a conta para você. Então acabou a era dos ministros com conhecimento técnico. Agora virou literalmente a fatia de bolo para atender os acordos políticos, né? Porque já foi declarado a Simone Tebet ministra, Alckmin ministro, ministra, Marina ministra. Então, aí eu chego lá aí eu vejo no Acre, pô, então a Marina o Lula deve ter massacrado lá, né? Aí eu vejo Bolsonaro 80%. Não, mas o reduto eleitoral da Marina hoje é São Paulo, né? Não, tudo bem, mas ela nasceu lá. Quando ela apareceu politicamente, o estado mas dela. Mas o povo que mora no Acre sofre muito com tráfico. Não, mas sabe o que é? Invasão. Então é por isso que o Bolsonaro é querido, porque ele combateu isso. Invasão vindo da Venezuela, né? Exatamente. E o povo lá, então, ele sabe o que está se passando sabe exatamente. No país vizinho. Exatamente. E, por isso, a rejeição da própria Marina Silva. Com certeza. No seu estado natal. Isso. Então tá explicado. Porque o mundo da esquerda ele é bonito no papel. Acho que nem no papel é bonito. Não, traz uma ideia. E aí, mais uma vez, né? A característica do brasileiro, o sentimento, o amor. Ninguém solta a mão de ninguém, então é bonito. Né? E onde deu certo esse trem? Pois é, mas vamos trazer isso pra realidade? Ó, te dou uma receita de bolo aqui. Essa receita aqui é top. Pode fazer, mas não deu certo em lugar nenhum. Mas tenta lá na sua casa e vê o que dá. É um bolo de laranja sem laranja. Sem laranja, e tal. Mas tenta, vai dar certo. É a receita da prosperidade mais próxima você não ficará. Às vezes vai dar certo, né? Triste, né, mas testa lá no dia do teu aniversário ainda. Tá? Tenta fazer esse bolo no dia do teu aniversário. Eita, já tá dando briga aí na discussão. Quer dar uma passada aqui, Gi? Vamos dar uma passada aqui pelo nosso chat, que deve estar pegando fogo. A Samanta falou que é machista? Falou que o Odir é machista, é isso? Machista é seu tio. Machista é seu tio, Samanta. Uai, não entendi não de onde que veio esse comentário. Bom, o Gerson José Neto está dizendo aqui em Portugal somos bombardeados com as mesmas pautas globalistas. Uma realidade crescente, infelizmente. Eu estive... Sim, bota lá. A carga para uma mulher que entra na política é muito maior que o homem, principalmente se ela é mãe e o sacrifício é dolorido. Ou eu que saí. Pois sei é. bem. É mais. A galera passando aqui, o Jair Terres. Deputado, o que você achou da questão da Paula ex-Alci? Foi violência política e machismo? O que você acha? Acho que teve. Eu acho que teve os dois. Obviamente, o que aconteceu ali entre os dois, eu não estava na reunião, não posso afirmar exatamente, mas pelo que eu acompanhei, houve um desrespeito, sim, do funcionamento ali do estatuto.
É até ruim falar isso, porque eu sou próxima da Paula, né? Sou amiga dela e também gosto do Exalci. Mas, pelo que eu vi ali, houve sim um desrespeito. E a gente tem alguma dificuldade em algumas situações, Totti, de medir até que ponto que se relaciona a machismo ou não, Uhum, né? Mas o que eu senti ali foi sim um sistema, de uma certa forma, se organizando para tirar a Paula da disputa. entendi. O TotCast, nosso podcast, teve a oportunidade de trazer o senador Exalci aqui. Ele explicou a, a situação, como aconteceu. A, e, claro, ele não trouxe nenhum fato novo, mas eu gostaria de ouvir também a Paula, dar essa oportunidade para ela também de colocar essa situação. E talvez ele tenha perguntado isso por conta da sua proximidade com a Paula, né, durante aí a campanha, ou não, talvez agora. Inclusive ela foi eleita, né, deputada distrital, Uhum, e felizmente. felizmente ela é eleita. E foi pelo menos para mim, foi uma surpresa muito grande ela ter vindo candidata a deputada distrital, né? Porque Ah, para mim não. eu imaginava, não, eu imaginava pelo menos ela ter a possibilidade de vir a federal, Não, mas não né? tinha nominata para isso, né? Não, E na então, realidade, já há um mês antes da decisão dela, eu já tinha falado isso com a Paula. O Alisson é isso. testemunha. A gente estava almoçando, eu saí para fiquei 1 hora no telefone com a Paula, não foi? Falei assim, reconheça que você perdeu a disputa. E a única alternativa que você tem agora é ser candidata a distrital. Ou sair da política. E ela não tinha nem alternativa de vir porque federal não Não tinha tinha a questão da nominata, não tinha nominata. nominata. Então ela era Né? distrital ou nada, né? E o meu conselho foi esse. Foi muito doloroso para ela, né? Mas felizmente deu certo. Deu certo e ela, bom, isso eu vou perguntar para ela, quero saber, como estou bastante curioso para saber como é que vai ser o posicionamento político com o atual governador, né? Acredito que vai dar muitas manchetes nos jornais. Porque ela É. faz, de fato, um trabalho de fiscalização muito forte. Uhum. É. E ela tem uma personalidade também muito forte, né, doutora Júlia? E Teve ela. algumas pessoas que já falaram assim, a próxima Júlia é a Paula. É, Gostei porque já ficou assim né, uma marca. imagina uma governadora e a outra vice-governadora. Ave Maria, você tá doido? Moço, aí é o DF treme. O O DF treme. DF3. Mas eu vou te falar, você fazer uma posição. A Paula não é esquerda também, né? Sim, Você fazer uma oposição de direita ao governador Ibanez é muito difícil. é difícil, É né? pesadíssimo, é É. muito difícil. Vamos Eu vivi combinar. isso, assim, né? Vamos combinar com a Paula, então, para ela ir para um partido um pouco que dê pelo menos uma liberdade maior para ela, que ela tenha possibilidades de alçar os voos dela. Quem sabe É. não faça uma composição aí interessante, hein? É. Eu acho uma boa. Eu acho uma boa. Vamos ver como é que vai É, ser. muito bacana. Passando aqui pelos nossos totinautas. Odi Ribeiro, eu xingo uma gralha igual essa Samanta. Ainda saio como errado. Deixa pra lá. Ué, ele tá xingando quem aí, moço? Ah, é? Tipo isso. Qual é? Qual é a treta aí? Samanta Coutinho versus Odi Ribeiro, é isso? Onde? Começou aí onde? Tá. Samanta Coutinho perguntou: gostaríamos de saber da deputada o que ela acha do Aparecido. Aparecido, digo, Odi. Ao falar o seu nome, ele sempre fala com deboche. Inclusive, acho ele um machista quando se refere a mulher. Ué, mas o Odi é machismo ou não é? Não vejo assim, não. Olha, eu confesso que eu não acompanho o trabalho do Odir, não. É, Não. exato. Passa algumas perguntas aí pra gente, nossos Mas assim, totinautas. a figura pública ela tem que estar preparada para tudo, né? Tem isso. Então, eu acho que se ele se refere a mim com deboche, isso fala sobre ele, O né? Odi vai estar aqui comigo amanhã, a gente fazendo. Amanhã, vamos combinar esse horário aí, viu? Amanhã às 20 horas. Você não tá sabendo, não, Pedro? Ué, eu acho que nem o Odi. Acho que nem o Odi estava sabendo, mas ele vai estar aí com a gente para fazer Mas alguma eu espero que análise. ele seja feliz, bem-sucedido.
É, o Odi, Desejo tudo de bom para ele. O Odi, mas se você tiver um recadinho para mandar para ele, eu vou encontrar com Isso, ele. seja É. feliz, que você Ah, consiga alcançar os seus objetivos. Eu acho que é importante divergência de opinião. Eu jamais vou tentar calar uma pessoa, Totti. Eu ah, realmente vivo o que eu defendo. Eu defendo liberdade de expressão. Não vou perseguir ninguém por falar sobre mim, a menos que invente mentira, né? aí, Mas ao contrário, ele pode ter a opinião que ele quiser sobre mim, ele é livre para expressar, né? Se talvez ele esteja sendo injusto, algum dia a consciência dele vai dizer para ele, né? E a gente planta o que a gente colhe, mas eu não gasto minha energia perseguindo ninguém, não. é. É, é o caso talvez do nosso eleitorado, né? Nós vamos colher aí esses 4 anos, prevejo muita dificuldade, principalmente no setor produtivo, no setor. Ah, meu amigo. Ah, mas enfim, foram 4 anos que foi bacana, foi muito legal enquanto durou, mas não vamos deixar de lutar, não, Não vamos. porque isso daí não é da nossa personalidade, né, deputada? É, A gente entregar assim os pontos é tão verdade. facilmente. Então eu vou fazer aquela boa e velha oposição da forma que tem que ser feita, dentro das 4 linhas das leis da Constituição, obviamente, e vamos utilizar nossas armas, as armas que a gente tem, Exato. correto? Bom, queria muito agradecer tua presença aqui, deputada Júlia Lucia. As portas estão escancaradas para você voltar o dia e hora que você quiser. Obrigada. Trazer alguém também, tá aberto. Totcast é nosso. Aqui Obrigada. não tem censura, principalmente censura prévia, não Eita, existe. Aqui a gente coloca meu mesmo Deus. que a Gente, a gente. gente teve censura prévia, gente. Meu É, Deus! Quando que eu exatamente. pensei que eu fosse ver na minha vida? É. E o Totcast é isso. É liberdade, a gente pode falar, até enquanto deixarem, né? É, Vamos ver até quando nós vamos. exatamente. Não, prazer estar aqui. Quero agradecer mais uma vez o convite. Dizer para as pessoas que até 15 de dezembro nosso gabinete atende. O nosso gabinete vai ter o maior prazer de receber vocês para comerem um pão de queijo, tomarem um café. Então, realmente eu estou nesse processo de conclusão do mandato com muito orgulho do trabalho realizado, com uma convicção assim muito forte de dever cumprido, sensação mesmo de ter representado os meus eleitores com muita coragem, com muita tenacidade. E o nosso trabalho político continua na cidade. Você não precisa de mandato para ser uma pessoa que trabalha pelo povo, para ser uma pessoa que exerce um papel na sociedade, principalmente no sentido de difundir ideias, né? E eu sou viciada em liberdade. Eu amo ser livre e eu acredito que quanto mais pessoas começarem a viver a liberdade, mais elas vão entender por que não podem aceitar cerceamento de liberdade, mesmo que seja do seu oponente. Isso. Né? Então eu acredito nisso, eu vivi isso ao longo do meu mandato e pretendo fazer isso ao longo dos próximos 4 anos. E fica o pedido para as pessoas me seguirem no meu Instagram, principalmente @julialucidaf, e acompanharem todo domingo à noite a live que eu faço para analisar as notícias da semana também. Domingo à noite, que horas? Varia, 21, 22, 23. Depende se a gente tem algum acontecimento assim Alguma no coisa, dia né? e aí eu vou anunciando. Bacana. Beleza. Galera, estamos encerrando mais um TotCast. Lembrando que o meu Instagram, TotDF, canal do YouTube Rodrigo Totti e um outro canal nosso que Cortes do TotCast. Bora lá dar aquela moralzinha. Deixe seu like maroto no vídeo, acione o sininho da notificação e seja feliz. Valeu? Totti abraço, fui, cortou.